Uma bateria que todos diziam que era impossível. Especialistas de todo o mundo juraram que nunca funcionaria em produção industrial. Mas em 2026, Tesla conseguiu aquilo que a indústria inteira pensava ser uma ilusão: produzir em massa uma bateria revolucionária que reduz custos, energia e complexidade de fábrica ao mesmo tempo. Agora, BYD e Toyota estão com pressa para acompanhar. O que Tesla fez é ainda mais assustador quando percebem que isto é apenas o começo. Porque a verdadeira mudança no mercado automóvel acontece agora. Há coisa de 5 anos, no famoso Battery Day de Tesla, Elon Musk prometeu algo que parecia pertencer a um filme de ficção científica. Uma bateria maior, mais potente e muito mais barata. Mas havia um problema. Um grande problema, na verdade. O processo para fabricá-la, chamado Dry Electrode ou eletrodo seco, era tão complicado que ninguém acreditava que fosse possível. Nem os engenheiros de Tesla acreditavam completamente. Durante anos, especialistas da indústria chamavam-lhe uma brincadeira de laboratório. Algo que funcionava quando havia 3 pessoas num laboratório limpo, mas que desapareceria completamente quando se tentava fazer em fábricas reais, com máquinas gigantes e pressões industriais. E durante muito tempo, tinham razão. De 2020 a 2025, Tesla lutou contra problemas que pareciam impossíveis de resolver. O eletrodo negativo conseguiam fazer funcionar, mas o positivo? Era um pesadelo contínuo. Camadas desiguais. Adesão inadequada. Camadas que se separavam umas das outras sem aviso. E tudo isto significava atrasos, máquinas que precisavam ser redesenhadas, e equipas inteiras a trabalhar 24 horas sem conseguir resultados. Musk admitiu publicamente em 2025 que tinha sido muito mais difícil do que esperavam. Até chegou a chamar ao processo um erro por ter perseguido algo tão complicado. Mas e aqui é que a história fica interessante. Em finais de 2025 e começo de 2026, algo mudou. Não foi um grande anúncio. Não foi num evento com hologramas e multidões. Tesla apenas incluiu uma pequena nota nas suas comunicações aos investidores. Uma nota que dizia: conseguimos ambos os elétrodos, usando o processo seco. Totalment. Pela primeira vez na história. Os números ainda parecem pequenos, mas o que isto representa é enorme. Tesla começou a produzir carros Model Y em Gigafactory Texas com estas baterias. Inicialmente apenas para certos modelos, mas a produção está a aumentar durante todo o 2026. E isto significa que qualquer carro novo que Tesla fabrique a partir de agora terá esta tecnologia incorporada. Mas por que é que isto importa tanto? A resposta está em 3 números que vão mudar tudo: custo reduzido, energia poupada e complexidade de fábrica praticamente eliminada. Tudo isto enquanto produzem mais baterias do que qualquer fábrica do mundo conseguiu fazer anteriormente. A parte que ninguém está a falar é simples mas devastadora. Tesla conseguiu fazer algo que Toyota, BYD e Panasonic ainda estão a tentar perceber. O processo de eletrodo seco elimina um passo inteiro da produção de baterias. Nas baterias tradicionais, tudo envolve líquidos. Solvents. Químicos. Umidade controlada. Máquinas específicas. Espaço em fábrica. Tudo isto custa dinheiro. Muito dinheiro. O processo seco de Tesla faz basicamente o mesmo resultado, mas sem nenhum desses líquidos. Imaginemos uma coisa: em vez de misturar pó de lítio com solventes para criar pasta, depois esperar que seque, depois remover os químicos residuais, Tesla simplesmente reveste o pó diretamente. Sem pasta. Sem espera. Sem resíduos. Entra pó, sai eletrodo. É quase tão simples assim. A consequência? As fábricas precisam de menos espaço. Menos máquinas especializadas. Menos pessoas. Menos energia para aquecimento e ventilação. Menos tempo de produção. E isto traduz-se em custos que descem drasticamente. Tesla divulgou internamente que esta tecnologia reduz custos, uso de energia e complexidade de fábrica. Mas o que realmente significa é isto: uma bateria que antes custava 100 euros a produzir, agora custa talvez 60 ou 70. A diferença parece pequena? Não é.
Uma fábrica de baterias produz milhões delas por ano. A multiplicação é instantânea. Mas há algo ainda mais chocante. Tesla não está apenas a fazer isto numa fábrica. A vice-presidente de baterias 4680, Bonnie Glaston, confirmou publicamente que ambos os elétrodos usam o nosso processo seco. O plural é importante aqui. Múltiplas fábricas. Múltiplos processos. E a produção está a escalar. Internamente, Tesla tem objetivos ambiciosos. Produzir mais de 536 células de bateria por segundo até o final de 2026. Deixemos isto claro. 536 por segundo. Durante 8 horas de trabalho, isso são mais de 15 milhões de células. Nenhuma fábrica de baterias no mundo consegue isto atualmente. Nenhuma. E Tesla está a fazer isto enquanto reduz custos e elimina a complexidade que assustava toda a indústria. O que torna isto ainda mais perturbador para os concorrentes é que Tesla acaba de revelar que tem uma refinaria de lítio perto de Corpus Christi, Texas, que utiliza um método revolucionário. Em vez de usar ácidos fortes extremamente tóxicos, usam sal de cozinha e água. Sal de cozinha. O resultado? Lítio puro, produzido de forma ecológica, e com capacidade para fornecer uma pequena cidade inteira de veículos elétricos. A capacidade é de 50 gigawatt-hora de lítio por ano, o que significa baterias suficientes para aproximadamente 1 milhão de carros. Tesla está a fechar o ciclo completo. Minério, refinação, produção de bateria. Tudo controlado por uma só empresa. Os concorrentes ainda dependem de fornecedores externos. Mas espera. Há algo que poucas pessoas realmente entendem sobre tudo isto. Por que é que BYD e Toyota estão genuinamente assustados? Não é apenas tecnologia. É estratégia. É controlo. É futuro. Vê bem, durante anos, a indústria automóvel inteira dependia de fornecedores de baterias externos. Toyota tinha Panasonic. BYD tinha as suas próprias linhas, mas ainda assim com limites. Volkswagen tinha de negociar com Cato. Toda a cadeia de abastecimento funcionava como um sistema frágil, onde um atraso numa fábrica de baterias na Coreia do Sul podia parar a produção inteira de carros elétricos. Tesla resolveu isto de forma radical. Construiu as suas próprias fábricas. Desenvolveu o seu próprio processo. E agora, com o eletrodo seco funcionando em escala industrial, Tesla controla absolutamente tudo. Do minério à célula que alimenta o motor. Ninguém mais consegue interrompê-los. E aqui é que a verdadeira questão econômica fica clara. Uma bateria mais barata significa um carro mais barato. Ou, se preferirem lucro, um carro pelo mesmo preço com margem maior. Tesla provavelmente vai fazer ambas as coisas. Isto significa que os seus carros tornam-se ainda mais competitivos, mais acessíveis, mais desejáveis. Enquanto isso, BYD continua preso em negociações com fornecedores. Toyota ainda está a pagar preços premium por baterias de terceiros. E Volkswagen? Ainda está a construir gigafábricas que, quando ficarem prontas em 2027 ou 2028, já estarão desatualizadas comparadas com o que Tesla está a fazer agora em 2026. O impacto nos números é brutal. Se Tesla conseguir reduzir o custo da bateria em 30 a 40%, isso não é apenas uma melhoria marginal. É uma transformação do mercado inteiro. Um carro Tesla Model Y que custa atualmente 45 mil euros pode descer para 30 mil, com o mesmo lucro. Ou, mantendo o preço em 45 mil euros, Tesla ganha 15 mil por carro em lugar de 5 mil. Agora multiplique isto por milhões de carros vendidos por ano. A diferença não é uma vantagem competitiva. É esmagadora. É dominação de mercado. Mas o mais perturbador para os concorrentes não é nem isto. É o facto de que Tesla está apenas a começar. Bonnie Glaston disse algo que deveria manter o CIOR de BYD e Toyota acordados à noite. Conseguir a tecnologia de eletrodo seco em escala é apenas o começo. O começo. Isto significa que há mais vindo. Densidades de energia superiores. Velocidades de carregamento mais rápidas. Talvez solid-state batteries a seguir.
Tesla tem o impulso, tem o controle da cadeia de abastecimento, e tem a demonstração de que conseguem resolver problemas que toda a indústria pensava serem impossíveis. Os consumidores ainda não percebem o que lhes está a acontecer. Mas em breve vão perceber. E é aqui que tudo muda para as pessoas normais que querem apenas comprar um carro elétrico. Primeiro, o preço. Nos próximos 18 meses, à medida que a produção de baterias com eletrodo seco escala, Tesla vai ter espaço para reduzir os preços. Não uma pequena redução. Uma verdadeira mudança de mercado. Os analistas estimam que modelos como o Model 3 podem descer para a faixa dos 25 a 30 mil euros. Para contexto, isso coloca o carro elétrico pela primeira vez numa posição de preço verdadeiramente competitiva com carros a gasolina convencionais. Não é apenas um pouco mais barato depois de subsídios. É genuinamente mais barato no dia em que o compras. E isto vai forçar toda a indústria a reagir. Toyota vai ter que reduzir os preços dos seus híbridos. BMW vai ter que questionar a viabilidade dos seus modelos elétricos premium. Volkswagen vai ter que correr para tomar decisões que já deveria ter tomado há 5 anos. Segundo, a durabilidade. As baterias de eletrodo seco são mais simples. Menos componentes. Menos pontos de falha. Os primeiros dados sugerem que estas baterias têm potencial para durar mais tempo e sofrer menos degradação ao longo dos anos. Isto significa carros que, aos 5 anos, ainda têm 90% da capacidade de bateria em vez de 80%. Aos 10 anos, ainda funcionam como era esperado. Isto muda completamente o custo total de propriedade. Um carro elétrico deixa de ser um investimento arriscado onde a bateria pode degradar-se rapidamente. Torna-se num investimento seguro, previsível, confiável. Terceiro, a velocidade de carregamento. Por que é que isto importa? Porque durante anos, a grande reclamação dos consumidores era: demora demasiado tempo a carregar. Com as baterias novas de Tesla, o carregamento pode ser mais rápido. Não de forma mágica, claro, mas os primeiros testes mostram que a estrutura interna da bateria permite fluxos de energia mais eficientes. Isto significa que o teu carro pode carregar completamente num tempo significativamente mais curto. Talvez 15 a 20 minutos para 80% de carga, em vez de 30 a 40. Parece um detalhe? Não é. É a diferença entre ter um carro elétrico que é realmente prático para viagens longas e ter um que ainda requer planeamento obsessivo. Mas o mais importante, o verdadeiro impacto para o consumidor é psicológico. Durante uma década, ouvimos falar do fim das baterias. A revolução que estava sempre a chegar em 5 anos. Promessas de solid-state batteries. De tecnologia revolucionária. Tudo isso era real, mas muito longe. Tesla acabou de trazer a futura geração de baterias para o presente. Não é perfeita. Não é a mudança que havia sido prometida em Battery Day. Mas é real. É funcionável. É aqui. Agora. Isto significa que a decisão de comprar um carro elétrico deixa de ser vou comprar agora e esperar que a tecnologia não fique completamente desatualizada em 3 anos. Torna-se numa decisão segura. Racional. Baseada em tecnologia que prova funcionar. E aqui está o problema para BYD e Toyota. Os consumidores europeus, americanos e até chineses começam a compreender que Tesla não é apenas uma marca. É uma empresa que consegue fazer coisas impossíveis. A psicologia de mercado muda quando isto acontece. Por que é que BYD está genuinamente preocupado? Porque BYD é uma gigante. É a maior produtora de baterias do mundo. Produz mais carros elétricos que qualquer outra empresa, incluindo Tesla. Tem tecnologia sólida. Tem cadeia de abastecimento estabelecida. Tem governo chinês a apoiá-los. Mas mesmo assim, está assustado. A razão é simples: BYD não consegue fazer o que Tesla fez. O processo de eletrodo seco não é um segredo que se rouba de um dia para o outro. É engenharia de ponta. São anos de iteração. São equipas inteiras de engenheiros a resolver problemas que ninguém nunca tinha enfrentado. BYD possui baterias sólidas, tem a sua própria tecnologia Blade, mas isto é diferente.
Isto é a próxima geração. E Tesla chegou lá primeiro. Então BYD tem duas opções. Opção 1, tentar replicar. Vai demorar anos. Talvez 3 a 5. Entretanto, Tesla já está a produzir em massa com custos 30 a 40% mais baixos. É demasiado tarde. Opção 2, inovar ainda mais. Saltar para solid-state batteries ou algo completamente diferente. Mas isto também demora tempo. E enquanto BYD passa anos em pesquisa e desenvolvimento, Tesla continua a lucrar e a escalar. O verdadeiro problema para BYD é o mercado europeu e americano, onde BYD gostaria de vender carros elétricos verdadeiramente baratos e conquistar cotas de mercado massivas. Mas agora Tesla pode fazer carros mais baratos também. E Tesla tem marca. Tesla tem reputação. Tesla tem Elon Musk a fazer promessas ousadas que depois cumpre. BYD, para o europeu médio, é um nome estranho numa bateria. Agora, com custos equiparados ou superiores aos de Tesla, BYD perdeu o seu principal trunfo competitivo, o preço. Já Toyota? A situação é ainda mais crítica. Toyota construiu a sua reputação em fiabilidade. A Toyota dura para sempre. É um mantra que funcionou durante décadas. Mas Toyota cometeu um erro estratégico massivo. Apostaram em híbridos. Enquanto Tesla, Volkswagen e BYD investiam em elétricos puros, Toyota pensava que os híbridos iam ser o futuro. Errado. O mercado é claro. Os consumidores querem elétricos puros. E agora Toyota está atrasado. Muito atrasado. Os seus carros elétricos, quando chegam, são caros. São baseados em plataformas antigas adaptadas. E as baterias? Vêm de fornecedores externos. Panasonic. Outros. Sem controle integrado. Então, quando Tesla anuncia que conseguiu reduzir custos de bateria de forma drástica, Toyota sente o chão a desaparecer sob os seus pés. Porque Toyota não tem controle sobre os custos de bateria. Toyota não tem uma refinaria de lítio integrada. Toyota não tem um processo revolucionário próprio. Toyota tem parcerias. Contratos. Dependências. E dependências, na indústria automóvel, são vulnerabilidades. O que torna isto ainda mais perturbador é que Toyota está consciente disto. A empresa tem uma história de inovação. Lean manufacturing. Just in time. Mas estes paradigmas não funcionam para baterias. Uma bateria de eletrodo seco não é algo que se consegue otimizar gradualmente. É um salto quântico. Ou consegues ou não consegues. E Tesla conseguiu. Toyota não. Ainda não. E talvez nunca, se não tomar decisões radicais muito em breve. Mas espera. O verdadeiro caos não começou ainda. Porque a tecnologia de eletrodo seco de Tesla é apenas a ponta do iceberg. E o que vem a seguir vai ser ainda mais devastador para os concorrentes. Primeiro, a questão de escala. Tesla está a produzir 536 células de bateria por segundo. Por segundo. Nenhuma fábrica de baterias no mundo consegue competir com isto atualmente. Panasonic? Está na faixa das 200 a 300 células por segundo. LG? Semelhante. Cato, a maior produtora mundial de baterias? Talvez 400 a 450. Mas Tesla vai estar em 536. E isto é apenas o começo de 2026. Até final do ano, o número vai ser muito superior. Isto significa que Tesla vai ter capacidade de produção que simplesmente esmagará a concorrência. Se Tesla quiser, pode baixar os preços ainda mais. Pode ganhar 30% de cota de mercado. Pode forçar as outras marcas para fora do negócio. Segundo, o efeito psicológico nos investidores. Quando as pessoas veem números como 536 células por segundo, quando veem que Tesla está a controlar a cadeia de abastecimento inteira do minério ao carro, quando veem uma empresa que consegue resolver problemas impossíveis, os investidores começam a pensar diferente. O preço das ações de Tesla sobe. Ou sobe menos do que deveria porque o mercado ainda não compreende completamente o impacto. Enquanto isto, BYD, Toyota, Volkswagen,
veem as suas ações sob pressão. Os analistas começam a questionar a viabilidade dos seus modelos de negócio. Os investidores começam a sair. É um efeito em cascata. Não é apenas uma bateria melhor. O futuro do mercado automóvel está a ser reescrito e nós estamos a ficar para trás. Terceiro, e isto é crucial, Tesla está a preparar o terreno para a próxima revolução. Solid-state batteries. Baterias de alumínio íon. Tecnologias ainda mais radicais. Porque Tesla provou que consegue escalar o impossível. Os engenheiros de Tesla são claramente melhores nisto do que qualquer outro. A cultura de Tesla é claramente mais inovadora. Então, quando Elon Musk disser que vai trazer solid-state baterias em 2027 ou 2028, os mercados vão acreditar. As pessoas vão acreditar. E os concorrentes vão entrar em pânico. Mas o verdadeiro impacto catastrófico é ainda mais subtil. Tesla acaba de demonstrar que a integração vertical funciona. Que controlar toda a cadeia de abastecimento, do minério à célula ao carro, é uma vantagem competitiva impossível de igualar. Nenhum outro fabricante de carros tem isto. BMW não. Mercedes não. Volkswagen não. Ford não. Somente Tesla. E agora, com o eletrodo seco funcionando e a escala a aumentar, esta vantagem torna-se intransponível. Porque para construir uma refinaria de lítio, uma fábrica de baterias e todo o resto, precisa-se de anos e bilhões. Enquanto isso, Tesla lucra. Tesla escala. Tesla domina. O que acontece depois? BYD vai tentar copiar. Volkswagen vai investir bilhões em integração vertical. Toyota vai tentar. Mas estarão sempre 5 anos atrás. Semper. Porque inovação é contínua. E ninguém inovava mais rápido que Tesla. Acabamos de ver por quê. Conseguem resolver o impossível. E assim chegamos ao ponto onde tudo faz sentido. Onde a história completa se revela. Onde percebemos por que é que isto importa. Tesla não acabou de vencer uma batalha. Acabou de vencer a guerra. Não toda a guerra da indústria automóvel, claro. Mas uma guerra estratégica fundamental. O controlo da tecnologia de baterias para os próximos 15 anos. E quando controlaste as baterias, controlas o futuro dos carros elétricos. Quando controlas o futuro dos carros elétricos, controlas a indústria automóvel. Quando controlas a indústria automóvel, estabeleces o padrão para cidades, transporte, economia global. Isto soa dramático? Talvez. Mas os números suportam isto. Uma bateria que custa 60% do custo anterior não é um pequeno aprimoramento. É uma descontinuidade. É o tipo de mudança que reescreve mercados. E Tesla conseguiu isto enquanto todos os outros diziam que era impossível. Enquanto a indústria inteira apostava em tecnologias alternativas e esperava por solid state que ainda não vinha. O que vai acontecer agora? 3 cenários possíveis. Cenário 1. BYD consegue replicar em 3 a 5 anos. Nesse caso, a guerra continua. Mas Tesla mantém a vantagem de escala e lucro durante esses anos críticos. Cenário 2. Toyota aperta e investe agressivamente em integração vertical. Possível, mas improvável porque Toyota é conservadora e demora demasiado tempo a tomar decisões radicais. Cenário 3, o mais provável. Volkswagen consegue escalar as suas próprias baterias com tecnologia similar, mas muito mais tarde. Entretanto, Tesla já controla 30 a 40% do mercado automóvel europeu. Volkswagen nunca recupera da queda. Mas o impacto verdadeiro é para o consumidor. E é aqui que a história muda de ser sobre números para ser sobre vidas. Porque quando as baterias ficam mais baratas, os carros elétricos ficam mais acessíveis. Quando ficam mais acessíveis, mais pessoas podem comprar. Quando mais pessoas compram, a poluição do ar nas cidades diminui. Drasticamente. Respirar torna-se mais fácil. As crianças têm menos problemas respiratórios. Os idosos vivem mais anos. É tudo conectado. E além disso, há o impacto econômico. Milhões de pessoas em todo o mundo vão conseguir comprar carros elétricos agora. Vão economizar em combustível. Vão economizar em manutenção.
Porque um motor elétrico tem muito menos peças móveis que um motor de combustão. Sem óleo. Sem filtros. Sem corrente de distribuição. Apenas um motor simples e bateria. A poupança ao longo de 10 anos pode ser 15 a 20 mil euros por pessoa. Multiplica isto por centenas de milhões de pessoas. O impacto econômico global é transformador. A verdade incômoda é que Elon Musk, Tesla, e este avanço em baterias, estão a acelerar a transição energética global de forma que ninguém estava à espera. Os governos pensavam que tinham até 2035 ou 2040 para eliminar completamente os carros a gasolina. Errado. Com baterias mais baratas, o mercado vai fazer isto muito mais rápido. As pessoas escolhem carros elétricos porque é mais barato, não porque é amigo do ambiente. Mas o resultado é o mesmo. BYD, Toyota, Volkswagen, todos tentarão acompanhar. Mas já estão atrasados. Tesla está a correr. E enquanto correm, Tesla está a construir o futuro. Não apenas da indústria automóvel. Do planeta.